Olá, eu sou a Ariane Benedito, economista-chefe do PicPay. De segunda a sexta-feira, vocês estão acostumados a ouvir o Diário Econômico com os principais pontos ali que eu acredito que vão impactar o mercado. Explico para vocês um pouco da economia no curto prazo. Hoje eu trago uma novidade. Todos os meses a gente tem um encontro marcado aqui no Economias, onde eu vou aproveitar esse espaço para a gente falar um pouco mais sobre o nosso cenário e aprofundar um pouco das projeções das variáveis macroeconômicas. Vamos começar pelo cenário internacional, aquela velha prática dos economistas de países emergentes, para a gente entender um pouco de forma global o que pode vir a impactar a nossa economia, o que a gente está considerando agora para o ano de 2025. O ano está começando, já começou agitado e tem alguns pontos que a gente tem que prestar atenção. Um deles é em questão da flexibilização da política monetária dos países desenvolvidos, que aconteceu no final de 2024, mas a gente acredita que haverá uma pausa dessa flexibilização de juros, porque o cenário tem piorado na nossa conjuntura em relação à inflação, juros, que por lá deve permanecer, como eu disse, nesse patamar mais prolongado, mesmo se houver algum tipo de corte ali na casa dos 50 pontos ou 25 pontos, como a Europa já estava fazendo, por conta de atividade resiliente. Mas a gente tem um risco a mais ali adicionado, que foi as eleições dos Estados Unidos. Com a volta de Donald Trump, o mercado agora olha para um certo risco em relação às medidas propostas. A gente tem uma incógnita a responder do que vai acontecer para frente. A posse do presidente eleito, Donald Trump, acontece nesta segunda-feira e tudo pode mudar. Então, para fevereiro, a gente pode discutir um outro cenário. O que a gente tem até aqui é que a atividade no mundo todo ela ainda permanece resiliente. As últimas medições até mostraram números mais estáveis de uma medição para outra, mas de qualquer forma, a gente acredita que a atividade deve recuar exatamente por conta de políticas contracionistas. Nos Estados Unidos, além disso, a gente tem a questão fiscal, que se vier mesmo as medidas propostas ali por Trump, vai dar uma mexida em relação principalmente à questão da taxação, mas tem imigração, que geram movimentos inflacionários domésticos, e isso pode repassar para o resto do mundo. Por isso a gente espera uma contaminação também se esse movimento acontecer. Na Europa, a gente viu os últimos dados de inflação acelerar na medição contra mês, mas de qualquer forma é esperado que tenha uma inflação menor, porque a atividade também deve corresponder de forma lateral. No entanto, no Reino Unido, a gente já percebe ali na própria comunicação uma intenção de esperar, fazer com cautela essa flexibilização. Então, por mais que a gente tenha contratado para frente mais 0,50, que a gente acredita que dá para o Fed fazer, dá para o BCE, para o BOE fazer essa flexibilização de 0,50 pontos, ainda assim deve permanecer com cautela, porque o jogo da inflação ainda não está ganho no mundo inteiro. Aqui não é diferente, até porque a gente, como eu disse, vai ter essa contaminação de fora para dentro. Aqui no Brasil, a gente vai ficar principalmente com a discussão fiscal, mais uma vez, com o risco adicional, com essa piora de cenário externo, e também a gente vai discutir um pouco sobre atividade, porque mesmo projetando uma atividade menor, agora a gente saiu da projeção de 2,1% do PIB, que a gente tinha colocado no final do ano passado, para 1,6% final para esse ano. Ainda estamos um pouco abaixo do que o Focus mostra hoje, mas o mercado já começa ali a colocar as caras com 1% de PIB para final de 25%. Eu ainda acho pouco, mas pode ser que a gente tenha um direcional para essa tendência, de fato, uma atividade menor por conta da restrição colocada ali por juros. Esse juros deve permanecer também elevado. A gente tem, além dos 200 pontos base contratados pelo próprio Banco Central, a gente também tem mais 0,75, o que seria a terceira reunião ali do Bacen. E por que disso, né? A gente acredita que as expectativas ainda continuam muito desancoradas, o mercado deve colocar um peso, deve continuar com esse peso adicional por conta da depreciação cambial. Essa depreciação, ela tem uma questão externa, também contribuindo, mas a aversão a risco por conta do tema fiscal, ele predomina. E a gente não teve todo o repasse desse movimento de depreciação 100% para a inflação corrente, porque a gente pode ver, ou seja, temos ali um repasse para acontecer nessa inflação via câmbio, que é o que o Banco Central chamou de inflação importada e que coloca um viés de alta para a IPCA final de 2025. Hoje, a gente também
alterou, assim como o PIB, saímos de 5,2 de inflação para 5,6. E o nosso modelo, todos os testes de estresse mostram uma inflação acima de 6. Olhando para esse cenário e também para o carrego estatístico dessa inflação para dentro de 2026, a gente teria que ter um pouco mais de juros. Mas acredito que a expectativa desancorada, ela está tendo um peso maior, porque uma inflação de 6, com juros precificados na curva a 16, é um distanciamento muito grande, que se a gente tivesse condições de conjuntura macro mais amena, talvez a gente não precisaria tanto de juros, mas sim do prolongamento do aperto monetário. Então veja, as condições para 2025 não estão fáceis, a gente tem grandes desafios e a gente precisa ainda resolver problemas que estamos herdando há alguns anos, que é a questão do fiscal. A gente quer saber para onde vai essas resoluções. O que a gente tem na mesa hoje, a reforma tributária, o orçamento de 2025, a gente acredita em dados que já estão na mesa e que assim ficarão. Mas essas reformas estruturais que estão na mesa, elas precisam acontecer para que a gente, no horizonte relevante, lá 2026, 2027, tenha algum tipo de efeito. O pior cenário para fiscal, de fato, fica em 2025. E essa fase que a gente está passando de juros, ela dá uma piora na questão da dívida pública. A trajetória da curva, ficando pior a qualidade dessa dívida. E quando a gente fala de dívida, a gente fala do principal indicador de aversão a risco, que é a questão do risco país, a dívida em relação ao PIB. Essa aí até que deu um número bom, a gente esperava mais, quando a gente olha aqui no nosso gráfico, a tendência dela desacelerar, mas o problema é a piora da trajetória, ou seja, o carrego que a gente vai ter para os próximos anos, que é o que está acontecendo agora com 2025, deixa com que o fiscal continue no centro das atenções, porque a gente não teve uma solução para o problema fiscal, e sim um remédio ali para ir amenizando essa dor ao longo do tempo. Então veja, a gente teve e provavelmente vai ter, na última medição em relação ao déficit público, um número menor do que o projetado. Hoje a gente tem 45 bilhões para esse déficit, mas para 2025 a gente já espera 0,4% do PIB, só para déficit primário, uma piora considerável. Amenizando para 2026, se tudo der certo, se o governo conseguir colocar em prática o pacote de gastos, se conseguir dar andamento em algumas receitas, se conseguir postergar outras, a gente consegue diminuir esse número. Mas o sentimento é de piora para 2025. Colocando em prática a agenda fiscal, talvez a gente tenha uma melhora ali para 2026, por isso a gente tem uma projeção menor. Mas ainda é uma expectativa de que algo precisa ser feito ainda em 2025. E se isso resolvido, a gente pode ter uma descompressão de inflação, porque aí você tem menos política expansionista no sentido de fiscal, saindo da conta de ser um mitigador para a política monetária, ou seja, a gente vai ter mais efeito de juros ali para a inflação, e aí a expectativa de inflação ela tende a mudar. Menos expectativa de inflação, a gente ficaria com a questão cambial, que não deve ser fácil também esse ano, a gente espera final do câmbio ali R$6 em dezembro, mas de qualquer forma já começa a mudar o quadro. A gente vai ser salvo ainda por balança comercial, porque um dado de real depreciado, a gente acaba tendo um aquecimento das exportações, a gente passa a ser um país interessante, mas como eu falei no início, tudo pode mudar dependendo do que o Trump colocar a partir de hoje. Se ele decidir aumentar a taxação para o Brasil, para a China, começar a discutir e realmente a gente tiver essa linha de raciocínio de como vai ser lidado, para onde que iria a opção de compra, o Brasil, na minha visão, teria uma oportunidade, mas o mercado teria que ter um ajuste como um todo ali no médio e longo prazo, e isso pode ser ruim para nós também. Mas, de qualquer forma, a expectativa para a balança comercial é positiva. E também não vamos esquecer que a gente bateu o recorde em 2024, que foi um número muito bom, que salvou o ano também, né? E assim a gente já tem uma chance de até diminuir no final ali essa imagem um pouco ruim de início de ano. Também vale lembrar que todo começo de ano, nós economistas, a gente fica cético, porque é difícil você tatear de fato qual será o caminho.
Estamos otimistas na questão setorial, do agro novamente, talvez não nos números expressivos como tivemos em 2024, mas provavelmente será um destaque aqui no primeiro semestre. Serviços provavelmente continuará aquecido, porque a gente não viu o mercado de trabalho arrefecer e não está dando sinais que vai acontecer, mas precisa acontecer, porque esses dados têm que uma hora responder à política monetária. Então, nossa expectativa são de números bem diferentes do que a gente viu em 2024, mas ainda assim, se a gente comparar os efeitos desse mercado de trabalho ainda aquecido, traz ali uma força para consumo e essa força de consumo vai ficar concentrada principalmente no setor de serviços. Assim como a gente teve o setor de construção civil também que está dentro dessa categoria e que levou a números expressivos. Indústria foi uma surpresa muito positiva em 2024. Talvez a gente não tenha essa contribuição tão positiva assim passando para esse ano, porque é um setor que corresponde mais rápido aos efeitos da política monetária. Então a gente espera, obviamente, ver esses sinais de arrefecimento inicialmente na indústria. Deixa o agro um pouco de lado, ali ajudando a levantar atividade e olhamos com um pouco mais de sensibilidade para um arrefecimento, possível arrefecimento da indústria. No entanto, a gente acredita que esse número pode se recuperar. Quando a gente faz um estresse de cenário, porque poderia vir pior do que um crescimento de 1,6%, talvez 1%, a gente talvez tenha um período de recessão nesse meio, mas não é o nosso cenário base até o momento. A gente vai esperar passar ali fevereiro para poder entender um pouco mais qual é o caminho, a trajetória da atividade. Por enquanto, o cenário base é 1,6% para a PIB final de 2025. Crescendo menos do que crescemos em 2024, até porque não falei, mas já deixando aqui para vocês registrados que a gente vai ter a divulgação do PIB do quarto tri de 24 e a gente espera que o crescimento total acumulado em 2024 seja de 3,5% para o Brasil, nossa medição final. Pouco menor o número na comparação trimestre contra trimestre, mas no ano 3,5% de crescimento, num ano desafiador, eu acho que não foi ruim, né? Mas para frente, por conta, de novo, sempre reforçando a mensagem aqui, a gente está tendo um juros mais alto, não necessariamente por conta da principal variável, é que essa variável que é preços, né, inflação, ela está sendo contaminada pelas questões cambiais, que está sendo impactada pela aversão a risco e, consequentemente, a gente começa a ter um repasse pior de uma inflação de atividade já aquecida. Então, o que a gente precisa para ter uma taxa de juros menor é as expectativas correspondendo num sentido de que o cenário melhore tanto para preços, para a dívida pública e também para câmbio. Isso a gente vai olhar ali no Focus dia a dia, mas não é isso que a gente está vendo nas primeiras semanas de janeiro. E é normal que no início de ano os profissionais comecem mais céticos, como eu falei para vocês. Mas é só o início, muita coisa pode acontecer. Fiquem ligadinhos aí diariamente. Esse encontro é uma vez ao mês, mas todos os dias de Diário Econômico eu espero vocês. Com aquela sorte de sempre, bons negócios!